qual a linha de pesquisa que você trabalha e qual o objetivo principal do seu projeto? Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Amanda, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Química e eu faço parte do LASEB. No LASEB, nós somos capazes de sintetizar quimicamente peptídeos, que são moléculas bioativas. No meu caso em específico, eu trabalho com as angiotensinas. Então, as angiotensinas são peptídeos envolvidos no controle da pressão arterial. E nesse projeto, nós sintetizamos quimicamente as angiotensinas nativas, que são encontradas no nosso organismo, bem como modificações nas regiões N e C terminais, que são no início e no final da cadeia peptídica, com o intuito de verificar quais os efeitos dessas alterações na elevação da pressão arterial. Dessa forma, a gente faz os testes com os animais em vivo, que são ratos UISTA, e, consequentemente, a gente verifica essa elevação da pressão arterial. Como o seu projeto foi construído e qual foi sua motivação para fazer parte dele? Bom, a hipertensão é a doença que mais mata no mundo e no Brasil. E o nosso intuito é verificar como que ocorre essa cascata de reações químicas dentro do organismo vivo. E verificar também como que as alterações elas podem ter impacto na elevação da pressão arterial. Você poderia descrever um pouco da parte prática e das principais técnicas utilizadas envolvidas nos projetos? A primeira etapa consiste na síntese em fase sólida, utilizando a estratégia FMOC. Em seguida, nós caracterizamos por meio da espectrometria de massas, analisamos e purificamos por meio da cromatografia líquida de alta eficiência, utilizando a fase reversa. E em seguida, nós somos capazes de verificar a atividade desses peptídeos sintetizados, por exemplo, por meio da calorimetria, titulação isotérmica, em que a gente pode verificar a interação peptídeo-membrana. Nós também somos capazes de fazer as técnicas de infravermelho e diversas outras. E assim, no nosso laboratório, além de manipular todos esses equipamentos, nós entendemos a fundo como que ocorre cada técnica e especificamente dentro do equipamento. Quais os principais resultados obtidos nesse estudo até o momento? E qual a implicação desses resultados desse estudo para o entendimento do sistema e para o desenvolvimento de possíveis tratamentos para a hipertensão? Até o momento, nós descobrimos qual é a principal região desse peptídeo envolvida para interação com enzima, com receptor, com membrana e até com as próprias células. E os próximos passos podem sugerir um novo medicamento futuro, para o controle da pressão arterial. Quais foram as maiores dificuldades e desafios em realizar sua pesquisa? Quando a gente trabalha com o que gosta, nós buscamos superar todos os desafios. Mas esses empecilhos, geralmente, eles envolvem problemas financeiros, seja para encontrar bolsas de estudos, seja para comprar insumos, reagentes, ou até mesmo a manutenção dos próprios equipamentos. Devido às suas propriedades e características, os peptídeos têm grande importância e utilidade na medicina e na bioquímica. Como você avalia o potencial de peptídeos para o seu projeto e também para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos em geral? Os peptídeos, eles são moléculas bioativas. Então, eles têm diversas funções. Eles podem ser antibacterianos, ou seja, matar bactérias, antitumorais e, no meu caso, antihipertensivos. Então, essas biomoléculas, elas podem ter um grande enfoque de estudos para possíveis medicamentos, seja para essas funções que eu disse, ou outras inúmeras funções. Ok. Obrigado pela contribuição com o nosso projeto e ficamos por aqui. Obrigada, pessoal. Bom, a primeira etapa do nosso trabalho é realizar a síntese dos peptídeos. Nesse caso, nós temos a estrutura básica dos aminoácidos. Então, os aminoácidos eles têm esse grupo R, que vão variar em tamanho, carga, estrutura e solubilidade em água.
Consequentemente, a partir desses aminoácidos, eles vão ser ligados um ao outro para formar os peptídeos. Quando os aminoácidos eles são ligados, ocorre a perda de uma molécula de água, porque a ligação ela vai acontecer nesse grupo OH com o hidrogênio do grupo NH2. Consequentemente, quando ocorre essa perda da molécula de água, o aminoácido ele não vai ser chamado assim mais. Ele vai ser chamado de resíduo de aminoácido. Aqui no laboratório, nós utilizamos os derivados de aminoácidos. Esses derivados, eles têm essa nomenclatura porque, se vocês repararem, alguns deles, no grupo R, vai ter um grupo protetor, que é chamado de grupo protetor de cadeia lateral. E ele tem a função de evitar com que reações colaterais indesejadas elas ocorram. Além disso, nós temos também o grupo FMOC, que vai proteger esse grupo NH, também de reações colaterais. Então, basicamente, como que acontece a nossa síntese? Nós temos uma resina, a resina ela vai ser inserida, dentro de uma seringa, e assim cada derivado de aminoácido ele vai sendo acoplado. A primeira etapa, então, vai ser retirar esse grupo FMOC. Quando a gente retira esse grupo FMOC, é denominada de etapa de desproteção. Por quê? O grupo NH agora vai estar desprotegido e pronto para ser acoplado, ou seja, para a reação acontecer. Depois que a gente retira esse grupo FMOC, vocês podem reparar que aqui o grupo NH ele já vai estar livre e a reação vai acontecer. E assim, um aminoácido, um derivado de aminoácido vai sendo acoplado um ao outro. No final da síntese, a gente vai retirar os grupos protetores de cadeia lateral numa etapa denominada de clivagem. Consequentemente, o nosso peptídeo é obtido. Depois da síntese, nós realizamos a análise e a purificação dos peptídeos por meio da cromatografia líquida de alta eficiência. Basicamente, nesse equipamento nós temos as fases móveis e a fase estacionária. Nós também temos as lâmpadas de detecção e as bombas. As bombas, elas vão ser responsáveis por transportar a fase móvel. A fase móvel tem essa denominação uma vez que ela vai transportar, vai carregar o nosso peptídeo ao longo da fase estacionária, que é a nossa coluna. A fase móvel, ela é polar, e a fase estacionária, ela é apolar. Por isso que é denominada cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa. Dessa forma, a fase móvel vai transportar o nosso peptídeo ao longo da coluna. Caso o nosso peptídeo seja mais polar, ele vai interagir mais com a fase móvel, sendo eluído e transportado mais rapidamente. Ao passo que, caso o nosso peptídeo seja apolar, ele vai interagir mais com a fase estacionária, que é a nossa coluna. Consequentemente, ele vai ficar mais tempo retido na coluna e vai demorar mais tempo para sair. Basicamente, esse é o funcionamento do nosso equipamento. Então, nós vamos colocar para injetar uma amostra de peptídeo. Nesse caso, o peptídeo ele é diluído em água, miliquê, e ele deve estar isento de bolhas. Além disso, ele deve estar totalmente solubilizado. Depois dessa explicação, nós vamos fazer a injeção. Então, nós giramos a válvula de injeção, conectamos a seringa, inserimos todo o líquido e giramos para injetar. Feito isso, a gente tira a seringa e lava adequadamente. Então, novamente, o peptídeo ele foi injetado. Agora, a fase móvel ela vai vir transportar esse peptídeo ao longo da coluna. Depois que o processo ele é realizado no tempo adequado, o nosso cromatograma ele vai ser obtido. Quando a gente obtém o cromatograma, a gente faz a análise. E aí é possível obter tempo de retenção, observar se tem um ou mais picos, e em seguida é feita a purificação. Nessa purificação, a gente faz com que a maioria das impurezas que tem antes e depois do pico, elas não são coletadas.
Então aqui a gente espera o programa ser gerado. E aí quando o pico ele começa a sair, a gente coleta aqui somente o peptídeo. Consequentemente a gente fala, né, que o peptídeo puro ele foi obtido.